Você já parou para pensar no que aconteceu com os 12 apóstolos após a ressurreição de Jesus? Aqueles homens que andaram ao lado do Filho de Deus, que testemunharam milagres e ouviram palavras que mudaram o curso da história, tiveram destinos marcados por coragem, fé inabalável e, em muitos casos, fins trágicos. Hoje, vamos explorar as últimas jornadas desses homens que dedicaram suas vidas para espalhar a mensagem de Jesus pelo mundo. Mas prepare-se. As histórias que você vai ouvir são tão intensas quanto inspiradoras. Capítulo 1. Pedro, o líder que enfrentou o martírio. Pedro, o apóstolo mais conhecido, era conhecido por sua paixão e liderança. Foi ele quem negou Jesus 3 vezes antes da crucificação, mas também foi o mesmo que assumiu a liderança da igreja primitiva após a ressurreição. Pedro dedicou sua vida para espalhar a mensagem de Cristo e, segundo a tradição, acabou sendo crucificado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Um fim doloroso, mas que demonstrou sua humildade e devoção. Capítulo 2. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro martirizado. Tiago, conhecido como Tiago Maior, foi um dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus, junto com Pedro e João. Ele foi o primeiro dos 12 a ser martirizado. O rei Herodes Agripa primeiro ordenou sua execução por decapitação em Jerusalém. Sua morte marcou o início de uma era de perseguições brutais contra os cristãos, mas também fortaleceu a igreja, que via no exemplo de Tiago uma prova de fé inabalável. Capítulo 3. João, o sobrevivente. João, o discípulo amado, teve um destino diferente de seus companheiros. Ele é o único dos 12 que não foi martirizado. Apesar disso, sua vida não foi fácil. Ele foi preso e exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. De acordo com a tradição, João morreu de causas naturais em idade avançada, mas sua longa vida foi dedicada à pregação e ao registro das mensagens divinas. Capítulo 4. André, a cruz em forma de X. André, irmão de Pedro, levou o evangelho a terras distantes, como a Grécia e a Ásia Menor. Ele foi condenado à crucificação em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo Andrés. Segundo relatos, ele pregou até o último suspiro, transformando sua execução em um ato de evangelização. Capítulo 5. Tomé, a fé. Levada ao Oriente. Tomé, muitas vezes lembrado como o incrédulo, surpreendeu a todos ao levar o evangelho até a Índia. Lá, ele fundou comunidades cristãs e converteu muitas pessoas. No entanto, isso despertou a hostilidade dos sacerdotes locais, que o martirizaram através de lançadas. Tomé morreu como um verdadeiro testemunho de fé. Capítulo 6. Filipe, o pregador na Ásia Menor. Filipe levou a mensagem de Cristo para a Ásia Menor. Em Hierápolis, ele confrontou a idolatria local e foi condenado à crucificação. Mesmo diante da morte, ele continuou a pregar, provando que sua fé era mais forte que o medo. Capítulo 7. Bartolomeu, pelejado vivo. Bartolomeu viajou para a Armênia e outras regiões distantes, levando o evangelho. Ele foi cruelmente martirizado, pelejado vivo e, em seguida, decapitado. Sua morte brutal é um lembrete da intensidade da perseguição enfrentada pelos apóstolos. Capítulo 8. Mateus, o evangelista. Mateus, o cobrador de impostos que se tornou apóstolo, dedicou sua vida a espalhar o evangelho. Segundo a tradição, ele foi martirizado na Etiópia ou na Pérsia, provavelmente apunhalado por espadas. Seu legado vive através do evangelho que leva seu nome. Capítulo 9. Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo silencioso. Pouco se sabe sobre Tiago,
filho de Alfeu, mas a tradição afirma que ele foi apedrejado até a morte por pregar o Evangelho. Seu fim discreto reflete sua vida, mas sua dedicação foi tão importante quanto a dos outros. Capítulo 10. Simão, o Zelote, o guerreiro da fé. Simão, conhecido por seu fervor, pregou em várias regiões. Ele foi martirizado, possivelmente cerrado ao meio ou crucificado, dependendo da tradição. Sua coragem em enfrentar a morte inspirou gerações de cristãos. Capítulo 11. Judas Tadeu, a missão na Pérsia. Judas Tadeu levou a mensagem de Cristo à Pérsia, onde enfrentou violenta oposição. Ele foi morto a golpes de machado, um fim trágico, mas que demonstrou sua fidelidade até o último momento. Capítulo 12. Judas Iscariotes, o traidor. E por último, temos Judas Iscariotes, cuja história é marcada pela traição. Após entregar Jesus por 30 moedas de prata, Judas foi consumido pelo remorso e tirou a própria vida. Sua trágica escolha é um lembrete das consequências devastadoras da culpa e da falta de arrependimento verdadeiro. Os 12 apóstolos viveram vidas extraordinárias, dedicadas a um chamado maior. Seus fins trágicos não são apenas histórias de sofrimento, mas de coragem, fé e compromisso inabalável. Eles nos ensinam que a missão de espalhar o amor de Cristo exige entrega total, mesmo diante dos maiores desafios. Qual dessas histórias mais tocou você? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o legado desses homens extraordinários.